Beleza, gente. Pessoal, marca então, né? O que que eu gostaria que vocês considerassem, assim, a partir de agora, sabe? Quando eu falo marca para vocês, quando eu pergunto o que que é uma marca para vocês, talvez a primeira coisa que venha na memória de vocês é a ideia de logotipo. Talvez, não estou dizendo que sim, tá? Mas talvez a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é aquela representação gráfica, aquele desenho, né, que a gente costuma fazer quando a empresa está começando. Inclusive, o empreendedor, quando ele está criando um negócio, ele sempre assim, preciso criar uma marca. Quando ele diz preciso criar uma marca, ele não está falando marca no sentido marca mesmo, ele está falando logotipo, né? Então, logotipo é um componente que faz parte da marca, mas não resume a marca. Não é só o logotipo que representa o que é uma marca, né? Então, a marca não é só um logotipo, a marca não é só uma cor, a marca não é só um slogan, a marca não é só um nome, a marca não é só um rótulo, a marca não é só uma imagem, né? Tipo assim, a marca, tudo isso contempla linguagens da marca. O nome é uma linguagem da marca, o slogan é uma linguagem da marca, a cor é uma linguagem da marca, as imagens são linguagens da marca, o logotipo é uma linguagem da marca, mas marca não se resume só a esse elemento, né? Eu acho legal a gente entender a marca como uma expressão, uma sensação, uma experiência. Marca é um símbolo, né? Símbolo, né? O que que é um símbolo? Símbolo é um gatilho. Quando a gente lembra desse gatilho, ele sinaliza vários significados na nossa memória. Esse significado vão ser lembranças, né? Lembranças que têm a ver com todas essas coisas que vocês comentaram aqui, ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Então, pense assim, poxa, sei lá, Ruffles. Tá? O que é Ruffles? Quando eu falei Ruffles para vocês agora, vocês lembraram da embalagem da Ruffles, vocês lembraram sei lá, do logotipo da Ruffles, mas vocês lembraram da batata. Vocês lembraram daquela experiência do pacotinho cheio de ar. Vocês lembraram do cheiro da batata. Vocês lembraram. Me digam mais o que vocês lembraram aí, escrevam aí, gente. Ruffles. Cor azul. Sal. Percebam, sabor, o barulhinho, dali, legal. Olha só. E assim, vez o Nicolas falou que azul. Talvez a Isadora não tenha lembrado de azul, né? O Eduardo falou do barulhinho quando come, né? O do crunch, né? Crunch, sei lá como é que se chama aquilo. Ah, talvez a Bárbara não tenha lembrado desse barulho. Marca é um símbolo. E esse símbolo, ele é construído na memória das pessoas de acordo com cada indivíduo. Talvez, sei lá, imagine a situação de eu ter tido uma experiência muito negativa com Ruffles. Comi em certa feita e passei mal. E aquilo ali, quando eu penso naquela embalagem, eu passo mal, né? A construção simbólica de Ruffles, na minha memória, vai ser diferente da maioria das pessoas. Então, marca é símbolo, né? Marca é um símbolo. E esse símbolo é recheado de linguagens, é recheado de sinais, né? E esses sinais, eles são construídos pela propaganda, eles são construídos pela experiência que as pessoas têm com o produto, eles são construídos, assim, através de diferentes momentos que a gente tem contato com esse nome, com essa marca. E quando a gente fala de criação de marca, gerenciamento de marca, a gente está falando de, primeiro, planejar quais são os significados que a gente quer construir nessa marca. Quais são os significados que a gente quer construir nessa marca, para essa marca nova que está nascendo aí, né? Que a gente está criando.
E gerenciar é no sentido de controlar, fazer com que a maioria das pessoas consigam ter alguns tipos de significados que são comuns, alguns tipos de memórias que são comuns. A gente sabe que existem particularidades de cada indivíduo sobre lembrança de Ruffles, mas tem algumas coisas que a gente tem que fortalecer, que precisa ser uniforme, que vai garantir para a gente um diferencial, né? Então, quando a gente está falando de gestão, a gente está falando de controlar essa imagem, de cuidar dessa imagem, de cuidar desses significados, né? É isso aí. Vamos adiante. Pessoal, isso aqui é um tema que sempre rende muito, assim, mas eu preciso que vocês sejam bem sinceros comigo e digam o que que vocês pensam sobre isso, tá? O que que vocês já ouviram falar sobre isso, como que vocês se comportam frente a isso. O que que é certo, o que que é errado, o que que, o que que a gente pode dizer sobre essas expressões? Marca, logo, logotipo, logomarca. O que que vocês já ouviram falar sobre isso? Fale um pouco aí, gente. Se quiserem abrir o microfone e comentar, eu agradeço, tá? Talvez seja mais fácil de falar, de escrever. Marca, logo, logotipo, logomarca. Tem alguma coisa que é certa? Tem alguma coisa que é errada? Qual que é a diferença entre Eu, uma coisa e a eu outra? sempre chamei de logo, mas eu acho que o certo mesmo é logotipo, não é? Então, legal. Eu vou responder, aliás, eu vou trazer um pouco da minha visão sobre isso, tá? Mas ainda não vou responder. É, mais alguém, gente? Logo, logotipo, logomarca? Eu acho que logomarca é uma expressão muito esquisita e acho até que é errada por causa de uma repetição ali de termos, de palavras que significam quase a mesma coisa. E, e sei lá, para mim, logo eu acho é a palavra tipo, muito reduzida, assim. Ela não expressa o que. É, isso, Henrique, é tipo marca-marca, exatamente. E logo eu acho É, que é tipo, muito isso. resumidinho, assim. Legal. O que o Henrique colocou aqui, é uma coisa que aparece bastante quando a gente procura sobre esse tema na internet, tá? É meio que uma, como é que eu posso explicar? É meio que uma resposta, que foi foi consensual, que é uma análise etimológica, mas existem críticas sobre essa análise, assim, de que, tipo, marca significa um termo, logo significa um termo, e os dois juntos é meio que um sinônimo. Mas não é bem assim, tá, gente? Tem coisas aí que a gente lê por aí que não é bem assim, tá? Já vou falar melhor sobre isso. Mas esse é uma resposta que é muito comum. Ah, o certo é logotipo porque logomarca seria um pleonasmo. Eu acho que essa é a palavra, tá? Pleonasmo, que é tipo subir para cima. Duas palavras que têm um significado semelhante que são redundantes, tá? Mas tem mais alguém que defende logomarca aí, gente? Que tem coragem de assim, ó, logomarca e é isso aí, e não quero saber. Tem alguma visão dissonante sobre o que apareceu até aqui, gente? Não? Tá, vamos lá. Pessoal, aquele texto que eu passei para vocês lerem, tá? Eu quero que de fato vocês leiam, tá? É um texto de blog, linguagem simples, não tem citação, é um texto tipo de alguém que pesquisou muito sobre aquele assunto, sobre esse assunto, e tentou construir um texto mais qualificado, assim, para poder ter um posicionamento mais adequado. Eu já tinha lido sobre isso, mas eu não tinha feito todas as conexões que o cara fez. Eu achei legal, assim, a maneira como ele conduziu. Então, eu gostaria que vocês lessem aquele texto, tá? Um pouco do que está naquele texto é a explicação que eu estou trazendo para vocês aqui. Bom, isso aqui é o que mais aparece na internet, tá? Que assim, logo significa significado. Tipo,
etimologicamente, lá no grego, logo tem a ver com significado. Tipo tem a ver com figura, no mesmo idioma lá, grego. Então, logotipo seria tipo figura com significado. E logomarca não seria adequado porque logo tem como significado o termo significado, e marca também seria associado a símbolo, significado, o que geraria algum tipo de pleonasmo, do tipo subir para cima, dois termos iguais que representam a mesma coisa. Além de serem de idiomas diferentes, porque logo é do grego e marca são dos idiomas germânicos, tá? Então, não faria sentido misturar prefixos, sufixos de palavras de idiomas diferentes, né? Isso é o que a gente lê por aí. Eu não estou dizendo que está errado, tá? Eu acho que pode haver algum tipo de sentido por aí. Mas eu acho que é legal a gente ter uma visão um pouco mais abrangente sobre esses temas, tá? Que é o que que eu vou tentar explicar para vocês aqui, tá? Então, naquele texto e em outros textos falam sobre isso. Então, marca, de fato, vem do inglês antigo, desses idiomas germânicos, né? E marca tem a ver com sinal, né? Tem a ver com símbolo, né? Aí tem uma expressão que é um nome que é muito simples da gente poder reconhecer isso, né? Que é Dinamarca. Dinamarca, né? Dinamarca tem esse termo, marca, né? O que significa Dinamarca? Dinamarca é um nome de um país, né? Dinamarca. Dinamarca tem a ver com é o símbolo, é um lugar, é um sinal, né, que representa o lugar dos povos daneses, né? Então é como se fosse assim, é o que representa as é a fronteira dos daneses, né? É o lugar que mora os daneses, é o símbolo dos daneses, que é um povo antigo, que é um povo que é um povo primitivo lá da Dinamarca. Então, aqui a gente entende que a palavra marca tem a ver com o sinal, é o símbolo, é o lugar que representa, né, os povos daneses, Dinamarca. Outro termo que também tem marca bem claro, não sei se vocês lembram, talvez vocês eram bem jovens, mas antes do euro existir na Europa, cada país tinha uma moeda, cada país da Europa tinha uma moeda específica, né? Tinha um nome, como a gente aqui no Brasil tem o real, lá na Alemanha, antes do euro, existia o marco alemão, que era a moeda alemã, né? Esse marco alemão também vem de marca, né? O que ele queria dizer, o que significava marco alemão, né? Era o símbolo de valor da Alemanha, era o marco alemão. Então percebam que essa palavra marca, ela tem uma projeção muito associada à ideia de símbolo. E, de fato, ela vem dessa origem, assim, mais germânica, né, do inglês antigo. De fato, isso é real, né? Legal. Então, a ideia de marca, ela está associada a um sinal distintivo, a um símbolo, né? Está associada a um sinal distintivo, a um símbolo. Inclusive, a gente encontra a palavra, isso aqui é um mito, tá? Gente que defende a ideia de logotipo, diz assim, não, logomarca não existe, logomarca é coisa de brasileiro, é invenção de brasileiro. Isso não é verdade, porque existe, inclusive, se você for ler alguns textos, assim, sem tradução, originais de marketing, inclusive artigos, você, porventura, vai encontrar esse termo, logomarca, né? Não é algo que é inventado por brasileiro ou uma situação que aparece só aqui, só por aqui. Não, isso existe, isso está presente em documentos científicos, isso está presente em livros, isso é antigo, né? Isso existe. E aí e o mais legal é que assim,
logomarca existe, mas de fato ela é mais utilizada, esse termo aparece mais no Brasil. Porque no mundo, quando a gente começa a procurar termos associados à marca no mundo, em documentos estrangeiros, a gente começa a encontrar várias outras coisas que talvez vocês nunca ouviram falar, como, por exemplo, wordmark, né? Wordmark. Wordmark é um termo utilizado em algumas situações para representar marcas, representações gráficas de marcas compostas por letras, né, por nomes, por palavras, como essa marca aqui do Airbnb, né? Então, isso é um termo que existe, existem citações sobre isso, né? E aí aqui aparece também de novo, ó, logomarca, no texto também, nesse texto de blog aqui americano, falando sobre essa nova marca de palavras do Airbnb. Tudo isso existe, pessoal. Logomarca existe. E aí tem outros termos, como lettermark, wordmark, brandmark. Tudo isso existe. Tudo isso existe. No caso ali de wordmark, aparece muito no sentido de uma representação gráfica de uma marca, né? Criada a partir de palavras, e o Leathermark a partir de letras, siglas. Normalmente é mais ou menos assim que eles que se que indicam, né, que representa essa a utilização dessas expressões. E a gente ainda tem o brandmark, e brandmark fora do Brasil é muito mais utilizado do que logomarca. Brandmark, né? E isso é interessante, assim, porque brandmark são duas palavras do idioma do idioma do inglês, né? Tanto mark quanto brand são marcas, são termos do mesmo idioma. E brand é uma palavra que tem a ver com gravar, né? Brand vem de burn. Burn em inglês é queimar, né? Então, provavelmente essa expressão tem a ver com esse efeito aqui, esse movimento, essa ação de gravar as coisas com símbolos, né? Por que se gravavam, por exemplo, animais com alguns símbolos? Para identificar de a proveniência daquele objeto, daquele animal. Então, a gente tem lá gado, por exemplo, com um símbolo. Ah, não, aquele gado ali era de tal região, de tal, é, de tal pecuarista, de tal cidade. Então, as gravações, elas tinham a ver com a procedência e de quem era a posse, né? Essas gravações também muitas vezes estão presentes em objetos como armas, ou, sei lá, qualquer tipo de objeto utilizado por uma determinada comunidade, por uma tribo. O que aquilo representava? A origem, né? De onde vinha, de quem era a posse daquele objeto, daquele animal. E aí, a partir dessa ideia de gravar, surge brand, né? E brand associado com marca também representa essa representação gráfica, que aqui no Brasil a gente chama bastante de logotipo, né? Então percebam que tem vários nomes diferentes, tem vários nomes diferentes. Logo já é uma palavra que não é do inglês, é do idioma grego. E logo é uma daquelas palavras assim que tem, tipo, múltiplas, centenas de possibilidades de interpretação simbólica. Mas o que é mais comum é a ideia de logos, como conhecimento, lógica, né? A gente começa a perceber assim a utilização desses termos mais associado a esse conceito de conhecimento, né? Isso é muito comum, mas também pode ter a ver com significado, também pode ter a ver com símbolo, né? Também pode ter a ver com isso, dependendo do contexto e tal.
E provavelmente foi dali que saiu a utilização dessa palavra. Agora, tipo, é uma coisa interessante, assim, e né, esse texto que eu comentei para vocês lerem, ele traz uma leitura bem legal sobre isso, que assim, quando que foi a primeira vez que foi utilizada a palavra tipo, né? É, pelo que consta ali no texto, a ideia de tipo tem a ver com um movimento que a prensa, que a impressora, né, a prensa gráfica antiga fazia no papel. Eles chamavam de o movimento da prensa no papel para gravar a, a palavra na folha como tipten. E, foi a partir dessa ideia que a gente começou a utilizar pela primeira vez a palavra logotipo. A primeira vez que a palavra logotipo foi utilizada em algum texto foi para representar esse efeito, ter ao invés de a gente ter várias letrinhas separadas para montar uma palavra, como era feito antigamente nas prensas, um jornal, por exemplo, se chamava de logotipo algumas palavras, alguns termos em que a gente gravava em conjunto. Então, ao invés de escrever aqui Glenn, Glenn separado, com tipos separados, o logotipo era quando ele criava um carimbo com uma palavra inteira para economizar tempo. Então, as primeiras vezes que foram utilizadas esse termo não tem nada a ver com marca, não tem nada a ver com marca, tinha mais a ver com esse processo de gravação, de impressão, de criação de palavras em conjunto que eram utilizadas nas impressões gráficas, lá no início dessa tecnologia. Tá, Ciro, mas então um logotipo não é correto? Não, eu não estou falando isso, gente. Eu só estou tentando trazer assim a origem dessas coisas e mostrar para vocês que é muito mais complexo do que simplesmente duas palavras. Cada um desses termos, eles têm um certo nível de significado. E é legal vocês entenderem que, assim, mais importante do que a gente utilizar o termo X ou Y é a gente ter capacidade de comunicação com as pessoas, né? Eu acho errado, assim, quando a gente está conversando com alguém, a pessoa fala logomarca e a gente discrimina ela, ou sei lá, de alguma maneira diz que está errado. Não está errado, né? Existe logomarca, né? E muitas vezes para representar o que a gente chama de logotipo. Não existe, assim, uma definição definitiva, né, do que é o certo, do que é o errado. Mas é legal a gente considerar algumas coisas, assim. Eu acho interessante a gente explorar as palavras que vêm do mesmo idioma. Então, se particularmente, me parece que faz mais sentido logotipo do que logomarca, porque logotipo são expressões que vêm do mesmo idioma. As duas são do grego, né? Logomarca são situações que vêm de idiomas diferentes. Aí eu acho que faz mais sentido, por exemplo, brandmark, wordmark, né? Que são expressões que vêm do mesmo idioma. Mas não estaria errado, né? Logo é conhecimento, lógica, palavra. Tipo tem a ver com essa ideia de impressão de palavras, né? União de palavras para poder facilitar. Mas também, se a gente for pensar, tipo vem de tipografia, né? Tipografia, a grafia do tipo, a tipo tem a ver com letra, né? Com a representação das letras, a gráfica das letras. Usar marca sozinho representa símbolo, né? Logotipo e logomarca são expressões, nenhuma delas é 100% correta ou 100% equivocada, mas são expressões que podem ser utilizadas. Podem ser utilizadas, e não é errado. Sim, eu acho que mais do que dizer assim, tá certo ou tá errado, é que as duas podem ser consideradas.
Eu profissionalmente optei por chamar de marca aquilo que eu entendo como símbolo. Marca, assim, é algo superior, algo que vai muito além de um logotipo ou de uma logomarca. Eu coloco marca nesse espectro, assim, do simbólico. E eu chamo de logotipo a representação gráfica dessa marca, que é o desenho. Mas isso é uma decisão pessoal, a partir de tudo que eu já li, a partir da opinião de colegas que eu já escutei sobre esse assunto. Então, foi um posicionamento que eu adotei. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso não quer dizer que esse é o único caminho, que esse é o certo, né? Existe também a possibilidade de se chamar logomarca, não seria equivocado, errado, tecnicamente equivocado, porque existem essas expressões, são antigas, né? E já foram utilizadas. Mas no Brasil se fala mais logomarca do que nos próprios países estrangeiros. É, Nos Estados Unidos, na Europa, é mais comum a utilização desses outros termos que eu comentei para vocês, como brand mark, leather mark, esses outros termos, do que logomarca. É algo que se popularizou mais no Brasil do que no estrangeiro. Então, aqui tem mais um post que aparece as duas expressões sendo utilizadas, tanto logomarca quanto logotipo. Então, também é comum em alguns textos a gente perceber isso. Mas esse aqui foi um detalhe que eu fiz, assim, uma pesquisa que eu fiz e que eu acho que diz muita coisa. O que eu fiz, pessoal? Eu entrei lá no Google Trends e aí eu coloquei todas as expressões em inglês, tá? Todas as expressões em inglês. Logotipo, logomarca, wordmark, lettermark, brandmark. E eu pedi para eu pedi para o Google me indicar quais desses termos foram os termos mais pesquisados na busca do Google nos últimos 12 meses. Né? Por quê? Porque eu entendo que se o termo ele foi mais pesquisado, ele é mais popular, ele é mais compreensível para representar aquela ideia. Né? Se ele é menos procurado, ele é um termo mais exclusivo, né? Algo mais específico. E aí, olha só o que aparece mais, pessoal. O primeiro colocado é logotipo. Logotipo é o termo mais procurado, provavelmente, para representar a ideia da representação gráfica da marca. E o segundo termo mais procurado não é logomarca, é o wordmark, que seria o equivalente a, né, palavra, marca. Então, marca, símbolo, palavra com símbolo. Então, seria o símbolo composto por palavra. É o segundo termo mais utilizado, o wordmark. Depois aparece, e assim, bem abaixo, a ideia de logomarca, lettermark, brandmark. Então, se a gente for considerar assim, o que mais se utiliza no mercado, o que mais se utiliza no mundo para falar sobre isso, é logotipo, é branding, marca isoladamente e wordmark, não é logomarca. Né? E esse também é um dos motivos pelo qual eu prefiro utilizar logotipo, porque eu acredito que é uma expressão mais comum quando eu estou me comunicando com outras pessoas. E aí aqui tem dentro do próprio Google Trends tem um detalhe assim que é muito legal, olha só. Ali no Google Trends, além dos termos, a gente pode identificar aonde esses termos são mais citados, né? São mais utilizados, mais buscados, essa é a palavra certa, mais buscados. E olha só, aqui esse gráfico aqui não dá para levar muito em consideração, mas eu queria que vocês olhassem aqui esse mapa. Olha onde que se chama logotipo, tá? No Brasil, na América Latina e na Europa, na Rússia, na China. Aqui é onde é mais utilizado a ideia de logotipo, né? Aonde que é mais utilizado o wordmark? Nos Estados Unidos, no Canadá, esses países que têm como
Olha, na Inglaterra, esses países que têm como a língua nativa, né, o inglês, é ali que aparece o wordmark. E olha o brandmark, onde aparece. Se eu não me engano, é a Alemanha aqui. Então, a gente percebe que em cada país a gente tem uma utilização maior ou menor sobre um determinado termo. Brand é presente em tudo, né? Marca é presente em tudo, né? Marca no, não no sentido, não como no Brasil, né? M-A-R-C-A, mas marca assim, né? M-A-R-K. Esse aqui é um termo que é utilizado no mundo todo. A gente percebe que todos usam. Mas considerando esse termo específico que para chamar o logotipo, a gente percebe que em cada situação, dependendo do idioma, existe mais ou menos utilização. Entenderam, gente? Faz sentido para vocês? Me falem alguma coisa aí. Exatamente, entre logotipo e logomarca não existe errado. É isso, Jefferson. É isso aí, cara. Logomarca foi uma palavra que se popularizou no Brasil. E, inclusive, ela é mais falada no Brasil que em outros lugares com o idioma em inglês, né? Existem pessoas que dizem que está errado, mas não está. Ela existe. Se a gente procura em documentos, ela existe, né? Ela só não é muito utilizada. Ela é mais utilizada no Brasil do que em outros países que, que poderiam utilizar essa expressão de uma maneira mais recorrente. Beleza, gente. Legal. Bom, essa história eu estou trazendo para vocês mais no sentido de assim, o que fala sobre esse assunto, qual que é a minha visão sobre esse assunto, tá? Mas existem alguns caminhos assim que são técnicos. E eu estou falando assim, esses termos aqui não são termos que são utilizados pelas pessoas, pelos profissionais quando, sei lá, vão apresentar um uma identidade visual para um cliente, não são utilizados, mas eles estão nos livros de design, tá? Então, se a gente vai procurar lá sobre design de marca, talvez vocês encontrem esses termos, e são termos mais diferentões, assim, e que é legal conhecerem, saberem que existe, de onde vem isso, né? Então, assim, existem alguns livros de design que aparecem outros nomes, ó, como, por exemplo, isotipo, imagotipo, isologo, monograma, anagrama. Esses termos também aparecem, às vezes, inclusive em identidades visuais, quando o cara está explicando ali o, a representação que ele criou, né, visual para aquela marca. Às vezes aparece também. E aí aqui é interessante porque há um cuidado assim de associar palavras do mesmo idioma, da mesma origem, né, de idioma. Mas esses livros de design, normalmente eles trazem esses nomes junto com a ideia de logotipo. O logotipo é um tipo de representação gráfica da marca, né? E existem outros. Por exemplo, tá? Logotipo, em livros de design de marca, ele considera mais esse tipo de representação gráfica, tá? Eu estou trazendo aqui como o Wheeler, que é um dos livros que eu botei ali para vocês nas referências, tá? Então, logotipo para o design de marca, ele considera mais esse tipo aqui de representação gráfica, que é a marca composta por letras, que tem a ver com aquela ideia do Tipton, que eu comentei para vocês agora há pouco lá, né? Então, quando atribuímos a identificação de uma marca a partir do letter, através do texto, né? Assim é chamado logotipo, de acordo com esses livros de design. E aí tem outros termos, por exemplo, isotipo. Isotipo, nesses livros de design, eles identificam como o desenho. É o desenho isolado sem o texto. Então, só o texto é o logotipo, só o desenho seria o isotipo. Então, ele visualmente sintetiza a marca sem um nome, né? Aí tem um outro nome que eles chamam de imagotipo, que é o tipo, que é o texto, junto com um símbolo. Então, a soma dos dois, eles chamam de imagotipo. É assim que aparece nos livros de design de marca.
Aí a gente ainda tem o isologo. Isso aqui é interessante, assim, que é a mistura é a fusão do desenho com o texto, né? Porque, o que que isso quer dizer? Assim, o texto sozinho não se sustenta, não se sustenta. O desenho sozinho não se sustenta. Então a marca é a mistura dos dois, né? Imaginem, por exemplo, Pizza Hut, aquele essa representação gráfica aqui da Pizza Hut sem o texto. Talvez esse chapeuzinho com essa coisa, com essa risquinho amarelo embaixo, não seja capaz de representar a marca, né? Pizza Hut sozinho, talvez sim. Só que mesmo assim pode parecer esquisito, porque não tem, pode parecer algo, sei lá, que não é verdadeiro, que é falso, porque a gente conhece Pizza Hut através desse desenho composto pelo chapeuzinho do chinês, né? É um chapéu do chinês, eu acredito que seja. Ah, enfim, então é mais ou menos isso daqui, ó. É, o designer chama de identificador gráfico. Então, a marca é o símbolo. O símbolo é tudo aquilo que representa esse negócio, né? A memória que ela grava. Na verdade, é o teto do quiosque e o chapeuzinho do chinês. Pode ser, cara. Eu sempre enxerguei o chapeuzinho do chinês. Eu não sei, é uma coisa que eu enxergava, mas eu não sei o que significa aquilo. É um chapeuzinho do quiosque. Beleza, então tá. Aprendi. Uh, Buenas. O identificador, o designer chama de identificador gráfico. Esse negócio que eu estava falando, que é a representação gráfica da marca. Tá? O identificador gráfico da marca, ele pode ser chamado de diversas formas, dependendo da maneira como ele se caracteriza. Então, o logotipo, ele chama de só um nome, né? O nome com o desenho, imagotipo. Só o símbolo, isotipo. E só e a fusão, né, do logotipo com o símbolo, isologo. É assim que eles caracterizam esses termos, né? Eu acho meio, cara, muito. Se eu falar para um cliente, não, eu vou fazer um imagotipo para ti, ele vai dizer, não, não é isso que eu preciso. Então, sei lá, às vezes a gente tem que facilitar as coisas. Eu, particularmente, chamo tudo isso de logotipo, tá? Mas é só a maneira como eu me comunico, assim, para facilitar as coisas, e eu acredito que não seria errado, tá? Mas é importante vocês entenderem que existem esses termos e as diferenças entre eles, né? Naquele slide anterior que eu mostrei para vocês, tinha alguns outros nomes ali, como, por exemplo, anagrama e monograma, tá? Anagrama e monograma estão dentro da categoria de logotipo. O que que é isso? Monograma é quando tem letras assim que sobrepostas, tipo LG, é... me deu um branco agora. Esqueci o nome dessas outras duas primeiras marcas aqui. A é Louis Vuitton e a outra é Chanel, exatamente. Então, a gente tem aí uma situação em que a gente tem letras que se sobrepõem e criam o que a gente chama de um logotipo de monograma. Um logotipo de monograma que é comum, que é bem comum aqui no Rio Grande do Sul, é o símbolo do Inter, né? O símbolo do Internacional é um monograma. A gente tem ali várias letras, que é o S, o C e o I, que compõem aquele símbolo, né? É um monograma. E o anagrama são letras, são palavras que se agrupam, que se fundem, né? Então, FedEx é Federal Express. Se junta isso, se aglutina isso, se cria um logotipo com isso. É o que a gente chama de anagrama. Nescafé, né? É Nestlé e café. Nestlé e café, café da Nestlé, é um anagrama, é a fusão de duas palavras para criar uma marca. Pinterest, se eu não me engano, tem a ver com pin de prender com alfinete no quadro, e o rest de interesse. É o final da palavra ali de interesse em inglês. Então é o meu quadro de interesses, né? Os meus pins de interesse.
E assim tem várias outras, tá? Isso aí, tem muitas situações de marcas, assim, de compostas por essas aglutinações. Eu acho que hoje tem sido cada vez mais difícil, gente, criar um nome para uma marca, tá? Eu vou falar sobre isso para vocês mais para frente, assim. É, e eu tenho visto que a saída, muitas vezes, é inventar termos. Porque tem muita coisa que já está registrada e tal. E nesse processo de inventar coisas, a aglutinação, né, que é essa fusão de palavras, ela muitas vezes é a saída para a gente poder é, encontrar um nome, né, para esse produto. Mas assim, eu tentei mostrar para vocês um pouco de mitos e verdades que tem por trás de logotipo e logomarca. Eu me posiciono utilizando o logotipo. Existem alguns termos técnicos de design também, dependendo do identificador gráfico. Mas eu chamo isso tudo de logotipo, gente. Eu acho que facilita e para o cliente também é mais fácil. E quando ele fala logomarca, eu não corrijo ele, por esses motivos que eu já comentei, nem quando eu estou conversando com um colega de profissão. É isso. Vocês querem me perguntar alguma coisa, gente? O que que pareceu assim? É definitivo esse assunto para vocês? Ou vocês têm alguma questão ainda para citar sobre esse assunto? Falem aí. Não? Alguém já tinha explorado para vocês esse assunto assim tanto? Essa disciplina é para isso, né? Beleza. Gente, lá no Google Classroom, a gente tem o texto, aquele que eu quero que vocês leiam e respondam a perguntinha, tá? Leiam e respondam. Bom, mas assim, eu vou falar sobre identidade visual, esse identificador gráfico, logotipo em uma aula específica. Mas antes da gente chegar nesses termos, a gente precisa voltar para o universo da marca, tá? Que é o ponto central aqui da nossa discussão nesse momento. A marca, né? Bom, então eu não quero que vocês confundam esses termos, logotipo, logomarca e marca, tá? Marca é muito mais do que esse identificador gráfico, do que esse desenho. Marca é todo o imaginário que é construído na mente da pessoa. É toda a experiência que ela já teve em que ela gravou na memória o que significa aquele termo, né? Ela pode ter cheiro, como a melissa, ela pode ter textura, como Ruffles, ela pode ter Nutella não, pode ter sabor, como Nutella, pode ter som, como Intel, né? Então, assim, tudo aquilo que é gravado na nossa memória como gatilho é o que a gente compõe, né, que a gente entende por marca. O identificador gráfico é um desses sinais, né, que geram esse gatilho, mas existem vários outros. E um ponto que é legal de a gente considerar é que, assim, o publicitário, o profissional de publicidade e propaganda, ele é um protagonista na construção desses sinais, né? Quando a gente está desenvolvendo uma marca, a gente tem o design da marca, obviamente, mas existem muitas outras experiências que devem ser consideradas quando a gente está criando o projeto da marca, que muitas vezes passa na mão do publicitário, tá? Desde a experiência, por exemplo, de ponto de venda, como que é a fachada da loja, como que é a arquitetura, né, a área interna dessa loja, como que é o uniforme do vendedor, como que é a característica sei lá, da gôndola, da exposição do produto no expositor do produto na loja, a embalagem que a pessoa leva o produto quando ela compra, o site que ela entra para olhar o produto, tudo isso tem sinais, e todos esses sinais compõem essa imagem.
Quando você diz assim, porque Mac é muito bom, a marca da Apple é muito forte, essa, essa percepção de vocês muitas vezes é construída sem que vocês nunca tenham tido um iPhone, um MacBook ou qualquer coisa parecida, né? Como que a gente construiu essa imagem de que Mac é o melhor, de que a Apple tem alta qualidade, se a gente nunca teve experiência com o produto, né? Isso é construído com comunicação, né? É o design do produto, é o que as pessoas falam sobre o produto, é a maneira como a marca se comunica nos seus canais diversos. Tudo isso são sinais que vão gerando memória. Imaginem assim, tipo, na cabeça de vocês, várias gavetinhas. E, e cada gavetinha tem uma marca. E essa marca, ela é composta por vários tipos de documentos, né? Então, vocês, desde da infância, tiveram experiências das mais diversas de comunicação com uma marca, e vocês foram agregando arquivos para essa pasta, né, para essa gaveta da Apple, que fez com que vocês hoje percebessem a Apple como referência em qualidade, sinônimo de criatividade, de inovação, né? É mais ou menos isso. Legal. Eu quero que vocês assistam uma parada aqui, gente. Vocês já ouviram falar de Kenzo? Quem já ouviu falar de Kenzo aí? Kenzo. Legal. Eu vou passar aqui no link, tá? Acessem esse vídeo no YouTube aqui, eu vou dar 3 minutinhos, que é mais ou menos o tempo do vídeo, e aí a gente volta a falar sobre ele, tá? Kenzo, aqui, ó. Esse link que tá no chat aí. Escreva OK aí se você já assistiu, pessoal.
Pessoal, assistiram? Tem alguém aí? Pior, né, Vinícius? Gente, o que que vocês... isso é uma marca de perfume, tá? E pensem nisso, tá? Pensem assim, poxa, se você fosse responsável por criar uma campanha, se você fosse responsável por criar uma campanha para vender a ideia de um perfume, tá? O perfume, poxa, tu não tem como explicar a fragrância de um perfume, assim, num vídeo. Talvez no futuro a gente tenha aí uma oportunidade da pessoa poder sentir a fragrância na TV, sei lá. Eu não consigo imaginar como isso pode acontecer no digital. Mas como poder explicar um perfume, né, sem ter o cheiro, né, sem ter a fragrância do negócio? Se vocês fossem tentar, eu não sei, talvez alguns de vocês aqui já tenham tido algum tipo de experiência com esse produto, mas imagino que a maioria não, tá? Se vocês fossem tentar projetar que tipo de expectativa que vocês construíram sobre a fragrância desse perfume, o que vocês falariam? Né? Como vocês acham que é a fragrância desse perfume? O que mais além de intenso? Concordo, Jean. Eletrizante. Legal. E percebam que vocês ainda não estão falando de cheiro, né? Não é de fragrância. Vocês estão falando de ainda sentimentos, né? Ó, tropical. Continua sendo um símbolo, né? É, o que que... Perfeito. O que que a gente tem que entender aqui, gente? Talvez, eu não sei se é o caso, eu lembro que quando eu perguntei aqui, quem aqui já ouviu falar de Kenzo, só o Giancarlo respondeu. Mas talvez, para alguns aqui, a primeira experiência de marca construída com Kenzo foi o vídeo que eu acabei de passar. Talvez vocês nunca tenham, algumas pessoas aqui nunca ouviram falar dessa marca. Né? E beleza, criamos lá a gavetinha. Né? E você já tem algumas memórias sobre esse produto. E memórias que foram associadas aos significados que vocês viveram aí com essas cenas. Né? Mas dois pontos que eu queria destacar. Primeiro, quando se pensa em perfume hoje, perfume esse tipo de perfume, né, essa categoria de perfume, e aí a gente está falando aí de um mercado que atua, sei lá, Chanel, Armani, cara, Dolce Gabbana, esses perfumes, esse tipo de produto assim que é vendido em duty free de aeroporto, quando a gente entra nesse mercado, a gente percebe que, assim, quase todos os produtos têm um posicionamento muito parecido, né? Que é a ideia daquela modelo, é meio assim, Gisele Bündchen, sabe? É o luxo, é aquele tipo de comportamento mais sexualizado, barra elegante, barra, sei lá, super premium. Normalmente passa esse estilo de vida classe A, mais, né? E lógico, tem a ver com moda, tem a ver com beleza, né? É difícil a marca fugir um pouco desse arquétipo,
tá? E aí aqui a gente trago de novo essa ideia do arquétipo. É difícil a marca fugir do arquétipo, que é o arquétipo do amante. Tá? O que é o arquétipo do amante? São esses símbolos associados à elite e também à sensualidade, ao alto padrão, esse nível, assim. Normalmente eles exploram esse nível. O que a Kenzo está tentando fazer aqui, tá? E a gente percebe isso na comunicação do produto, a gente percebe isso no ponto de venda. Olha só, esse aqui é no Dutch Free, vocês podem ver essa primeira imagem aqui no canto. É, o ponto de venda, né? A gôndola ali, ó, onde aparece o produto, com balões infláveis com olho, e a modelo não é a modelo posando para foto, como a Gisele Bündchen, por exemplo, para Chanel, é a menina com uma expressão diferente ali, mostrando os olhos. Olha a embalagem do produto completamente diferente daquilo que a gente costuma ver, né? Algumas cenas que são mais é, agressivas, como a questão dela lambendo o rosto da estátua, né? Olha ali em cima a comunicação dentro do aeroporto, né? Então tu tem ali uma imagem muito no sense, assim, da modelo, com um espaço ali onde aparece o olho e ela na campanha, lá descendo as escadas. Eu não sei se vocês percebem, assim, mas quando eu vi o comercial pela primeira vez, eu lembrei daquele filme de terror, que tem aquela cena das escadas, gente, me ajuda. Alguém com certeza lembrou da mesma coisa que eu. Exorcista, né? Você lembra disso? Tipo, tem algumas referências, assim, que são bem ácidas, né? Que constroem a imagem desse produto. E qual que é a ideia aqui? É de um produto que se afasta um pouco daquele arquétipo do amante. Eles estão tentando posicionar o produto dentro de um conjunto simbólico diferente. No caso dos arquétipos, eu reconheço aqui a ideia do rebelde, tá? Que é um arquétipo específico de marca. Eu acho que assim, eles estão tentando ser os rebeldes do mercado de perfumes, pelo menos com esse produto aqui, né? Se vocês pesquisarem sobre Kenzo, a história dessa marca, vocês vão ver que ela é uma marca que nasce da moda, de uma empresa que é parecido assim com, sei lá, é uma empresa de venda de produtos de roupa, assim, tipo Renner, é tipo, como é que eu posso lembrar, aquela outra Zara, é tipo uma Zara, assim, do Oriente. E quando eles entraram no mercado esse de perfumes, eles tentaram criar um posicionamento muito exclusivo, alguma coisa em que eles pudessem competir é, sendo diferentes em relação ao que já existia, né? E essa campanha, ela marca, assim, a apresentação desse posicionamento, a, a busca por esse conjunto simbólico que foge do padrão do mercado, né? Então, sai um pouco daquela linha Gisele Bündchen, Chanel, e busca uma proposta de comunicação mais exótica, mais diferente, mais original, mais rebelde, né? Isso é marca. Eu não estou falando aqui do identificador gráfico Kenzo World. Não estou falando disso. Eu estou falando da bagagem simbólica dessa marca. Eu pouco me importo aqui se esse identificador gráfico é bonito ou não é. Eu acho ele interessante, eu acho que ele representa bem o que a marca quer dizer. Mas eu estou dizendo de toda a bagagem simbólica atrelada a essa marca. Isso foi construído através da comunicação, comunicação de ponto de venda, comunicação de embalagem, comunicação do audiovisual, né? O clipe que vocês assistiram. É isso, gente. Eu não sei, por exemplo, como é que era a pessoa que apresentava o produto lá no Dutch Free, mas talvez fosse uma pessoa que tivesse uma maquiagem diferente, tivesse um comportamento diferente,
Tudo isso interfere na percepção do produto, no significado que o produto tem. E isso também eu tenho certeza que interfere na avaliação da fragrância. Quando tu vive toda essa experiência específica que a Kenzo cria, e depois você abre o frasco do perfume e sente a fragrância do perfume, você vai ter uma avaliação sobre aquela fragrância. Se você não tivesse vivido toda essa experiência e aberto à fragrância, você diria outra coisa. Então, essa experiência de comunicação publicitária, antes de experimentar o produto, interfere na percepção sobre o produto, na avaliação sobre o produto. E isso é foda. Isso é foda. Né? Galera, converse comigo aí. Me diga alguma coisa. Me deem uma opinião, me falem, sei lá. Me diga, Ciro, eu fui no aeroporto, vi isso aí, mas não me chamou a atenção, achei uma bosta. Qualquer coisa, gente, fala aí. Ai, ai. Eu acho muito legal quando a gente consegue assim encontrar um cliente, gente. No vídeo parece bem que o perfume faria ela se. Ah, legal essa tua percepção, Gabriel. Eu gosto disso também, tá? Que tem a ver com liberdade, né? É libertação. Acho que essa é a palavra. Ela, no início do vídeo, ela tá assim, sentada numa plateia, né? E vivendo tipo uma coisa meio quadrada, assim, assistindo parece uma peça de teatro, não sei o que que é exatamente, e ela tá meio que rindo forçado, tu vê que ela tá meio desconfortável, e aí ela meio que sai daquele lugar, né? Ela se virou uma rebelde, né? E, e é o momento que marca o efeito do perfume. Então, talvez esse símbolo, tipo, de sair do comum, de se rebelar do sistema, é algo que está atrelado à imagem que eles querem construir do produto. Acho uma leitura muito legal, acho que é isso aí mesmo. Não reproduzem um estereótipo. Eu acho interessante também a proposta, sabe? Normalmente as imagens dos modelos e das modelos nessas peças que aparecem no Duty Free, nas lojas, são imagens mais sexualizadas, assim, né? Inclusive, muitas vezes o nu está presente, né? Como é esse caso aqui da Gisele que eu estou mostrando para vocês. E da Kenzo não é essa a proposta. Ela está muito bem vestida, inclusive, né? Então, é uma outra linha. Eu senti aquela coisa de estar cansada, né? É isso aí, exatamente. Ele matar o cara no meio do vídeo. E tem algumas coisas meio que a gente percebe meio de cultura japonesa, assim, oriental. Vocês viram no final, tem uma coisa completamente nonsense, assim, que ela pula parece uma super heroína, assim, né? Esses personagens de mangá. Ela meio que voa e dá uns golpes. Isso também talvez tenha uma intenção de tentar trazer para essa marca esse espírito de laser, uma coisa completamente fora. Talvez haja a intenção de trazer para essa marca um pouco desse DNA oriental, sabe? Pode ser que sim. Eu não lembro o nome dessa atriz, mas ela é muito boa. Eu assisti um filme com ela um tempo atrás. Mas me fugiu o nome agora, vai ser difícil de indicar qualquer coisa. Mas se vocês procurarem ali o nome do clipe e o nome da atriz, esse aí, ó. É Margaret Qualley. É, essa mina aí mesmo. Ela é boa, ela é muito boa. Ela é muito boa. Pessoal, eu vou. Hoje, assim, a ideia era começar por aqui, tá? Eu não vou me estender mais do que isso. Agora são 11 horas. E eu vou deixar esse tempo aí para vocês darem uma lida naquele textinho e se posicionem ali frente àquela pergunta que eu propus.
eu vou, se vocês respondem dentro do próprio ambiente ali do Google Classroom, e eu vou começar a controlar quem respondeu, quem não respondeu. Aquele ponto do Google Classroom vai depender dessa participação aí de vocês, tá? Por hoje é isso, gente. Vamos adiante. Semana que vem a gente retoma. Eu já vou subir o vídeo no YouTube e vou publicar ali no Google Classroom para vocês também. Certo, pessoal? Tempo semana que vem, professor. Tchau. Até mais, gente. Boa semana. Ciro, eu queria ver contigo, tu recebeu o e-mail que eu te mandei lá da aula de terça-noite, da gravação? Do vídeo? Sim, sim, eu recebi. Beleza. Na verdade, sabe que eu recebi também eu também recebi no meu e-mail. Você gravou, mas eu recebi. Tá bom, então beleza, que bom. Tá? Obrigado, cara. Valeu, até mais. Tchau, até semana que vem. Tchau.